Com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com vocês nesta manhã abençoada, conhecendo esta igreja linda e abençoada e tendo o prazer de estar participando deste culto. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs, de cada família que está aqui nesta manhã. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio, este abnegado servo do Senhor, que através do meu amigo pastor Salomão, foi a porta que Deus abriu para que a gente estivesse aqui. E eu louvo a Deus, porque o pastor Salomão é um irmão, é um amigo de longas datas. Eu sou nordestino e moro em São Paulo já tem quase 30 anos. E estive aqui em Brasília, tem acho que 2 anos mais ou menos atrás. Vim para uma situação, minha sogra, que morava aqui com os meus cunhados, o irmão da minha esposa, ela partiu para a eternidade e nós tivemos que vir. E, devido à correria nossa, eu não pude mais estar em Brasília. E agora, passando, porque amanhã eu vou para Belém do Pará, para a convenção ali no estado do Pará, eu vim atender alguns amigos. Hoje à noite também tem um outro compromisso, e para mim está sendo um prazer nesta manhã estar com vocês. Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus porque quando vejo uma igreja bonita, eu sei que Deus tem sido fiel conosco, porque tudo que nós temos é pela misericórdia de Deus. A gente não merece nada, até o fôlego que a gente respira é emprestado, não é? É igual uma lâmpada quando se apaga, a gente não tem nada, tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Eu queria pedir ao tecladista, por gentileza, a gente cantar uma canção, e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã, e eu quero usar o meu tempo e não vou extrapolar. Pode ser todo mundo. É o tom que eu pedi. Eu queria convidar a você, se você sabe, cante comigo, porque a Bíblia diz assim: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Eu estou aqui num apartamento de um amigo, e ontem eu estava, antes de ontem e ontem à noite, da sexta para e do sábado para o domingo, exatamente. Eu estava ouvindo um barulho de um show de festa junina, não é? Tem muita gente do Nordeste e no Brasil comemorando a época do São João, uma festa junina nordestina. E eu estava vendo quanto o povo estava alegre, pulando, escutando. Eles têm problema, eles têm dificuldade, eles têm falta de saúde, eles têm... E nós também temos. Só que eles não têm o que a gente tem, porque nós temos um Deus que resolve os nossos problemas. Nós temos um Deus que, quando a gente não sabe o que fazer, Ele resolve a nossa situação. Então você veio nesta manhã aqui unicamente para adorar o Senhor. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como o rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Traz vida ao coração, como o rei Davi. Eu quero te louvar, a minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor,
santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Você pode cantar? Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio, diga, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, diga, traz vida ao coração. Solte a voz, como rei Davi, eu quero te louvar. A minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, diga, te amo, ó Senhor. Como rei Davi, diga bem forte, como rei Davi, eu quero te louvar. A minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Só vocês assim, ó. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Tá fraco, canta mais forte. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia. Queridos, eu quero convidar você para uma reflexão na palavra do Senhor. No segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, no capítulo de número 2, e os versos de número 1 e número 2. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 2, e versos de número 1 e número 2. Amém? Está no telão, está na televisão aí, na tela, então vamos lá. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Amém? Olha aqui, eu quero a sua atenção, porque eu não vou demorar, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. A história desse texto é muito linda, muito bonita, porque ela conta uma época de luta, de dificuldade, mas também fala de uma época de crescimento. Todo crescimento, ele não vem por acaso. Todo crescimento não é do dia para a noite. Ninguém planta de manhã para colher à noite, não é? Você nunca viu você plantar uma semente ou alguém plantar uma semente de manhã e ele já dá frutos à noite. Então, tudo que nós temos na vida, temos um preço. Tudo que vem para a nossa vida, nós temos que ter um preço. Temos que aprender a valorizar aquilo que Deus coloca na nossa mão. E a história conta de que quando Jacó estava no Egito, o povo procurou uma terra, o povo de Israel procurou uma terra para dar continuidade ao crescimento da família. E foram para o Egito, emigraram para o Egito, 70 pessoas, entre as famílias do povo de Israel. O Egito, naquela época, era a maior metrópole do mundo, a capital que mais se desenvolvia, e eles foram atrás de oportunidades.
Haja visto quando José ainda estava lá, e houve aquela época da crise do sonho de José, que houve 7 anos de fartura e também houve 7 anos de prova, e Deus colocou José como um administrador para administrar as dificuldades que o Egito iria passar. Nessa feita, o povo imigrou para o Egito e foi atrás de oportunidades. Trazendo para o mundo de hoje, era como se cada um fosse com um currículo na mão, embaixo do braço, tentando mostrar para o rei as suas qualificações. Mas quando chegaram no Egito, a Bíblia vai dizer que eles chegaram em um número pequeno, mas começaram a crescer na terra do Egito. Deixa eu contar uma coisa para você. Crescimento às vezes provoca ciúme. Crescimento às vezes provoca incômodo. Crescimento às vezes incomoda muita gente. Tem gente que não tem maturidade nem humildade de ver o companheiro ou a companheira, ou o irmão ou o amigo crescer. Quando vê alguém crescer, prosperar, ser abençoado, tem gente que se incomoda, não é? E a Bíblia vai dizer que na terra do Egito o povo começou a se multiplicar. Porque a Bíblia diz que as mulheres hebreias eram dadas a ter muitas crianças. E esse crescimento trouxe alguém para falar para o rei de rei, esse povo chegou ontem aqui. O senhor já observou que esse povo chegou aqui atrás de oportunidade, de emprego, querendo alguma coisa no Egito, mas estão se tornando uma nação. E já foi dado para ele, através da vossa autoridade, o arraial dos hebreus, a terra a vila dos hebreus, o bairro dos hebreus. Ali, o povo começou a crescer. Era menino e menina nascendo continuamente, quase que semanalmente. A terra começou a crescer. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a crescer na terra do Egito, se multiplicar. Por onde passava, pastor Sérgio, via hebreu. Rapaz, esse camarada é hebreu, essa irmã é hebreia. E o povo começou a crescer. E a Bíblia vai dizer que, quando o povo começou a se multiplicar, houve um certo ciúme da parte do faraó. E ele disse, olha, eu quero que todas as parteiras venham aqui, porque eu vi dizendo que na terra dos hebreus, na cidade dos hebreus, ou no bairro dos hebreus, está crescendo muita gente, está nascendo muito menino, e o povo lá não tem televisão, não tem nada, e fica assistindo, não tem o que assistir. Então, haja fazer menino, crescer e multiplicar. Então, eu quero que faça o seguinte, quando nascer menina nos hebreus, na terra dos hebreus, no arraial dos hebreus, vocês deixam ela viver. Mas quando nascer menino, vocês tirem a vida do menino. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus entrou no coração das mulheres e elas tiveram um certo temor. E através disso elas não tiravam a vida das crianças. Mas a Bíblia vai dizer também que alguém voltou ao rei e disse, olha, a ordem do Senhor não está sendo cumprida. Você sabe o que é que eu aprendo aqui? É que às vezes a fila de quem fala mal é maior do que a de quem fala bem. A fila de quem leva a notícia ruim é menor do que a de quem leva a notícia boa. Tem gente que, para falar da vida de alguém, vira o quarteirão, passa a noite. Amanhece, rapaz, eu amanheci aqui em pé, esperando você sair para falar um negócio que tinha que lhe falar. É porque se ele não falar, a língua dele coça, dá um nó, ele dá um problema, ele passa mal, a pressão sobe, ele desequilibra, ele tem essa postura. Se ele não falar, o negócio complica. E a Bíblia vai dizer que o povo começou a chegar para o rei e disse, olha, rei, aquela ordem que o senhor deu não está sendo cumprida. E o rei disse, então eu vou fazer o seguinte, chama as parteiras aqui. E ele pergunta, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão pensando que vocês são o quê aqui? Eu dei uma ordem para vocês, e disse que os meninos que nascessem no arraial dos hebreus, se fosse criança menina, deixasse viver, mas também se fosse menino, tirasse a vida. E elas olham para o rei e dizem, rei, é que as hebreias são muito rápidas e ligeiras, habilidosas, e quando a gente chega lá, ela já deu à luz a criança já nasceu, e já está trocadinho, já está arrumado, não dá para tirar a vida do menino. Aí o rei disse assim, a partir de hoje, toda criança que nascer, eu vou publicar isso, no arraial dos hebreus, se for menino, vai morrer. E aqui entra o que eu li para você nesta manhã, e eu quero compartilhar
em alguns minutos, porque nós temos horário. Escute aqui. Quando chega a notícia que se espalha no Egito e na terra dos hebreus, no arraial dos hebreus, na vila dos hebreus, a Bíblia vai dizer que essa mulher que a gente acabou de ler chama Joquebede. Joquebede, ela era casada com um homem chamado Anrão. E a Bíblia vai dizer que ela chega para o marido e diz assim: meu filho, eu estou grávida, gestante, esperando uma criança. Parece que eu vejo como homem ele tomar um susto e dizer para ela: você perdeu o juízo e você não sabe que tem uma ordem do rei que se for menina vai morrer e se for menino vai viver. Ela disse: não, você não entendeu ainda. Eu estou grávida, mas aquilo que Deus colocou no meu ventre é meu e ninguém vai destruir aquilo que Deus me deu. Primeira coisa que ela entendeu é que o que Deus tinha dado para ela independia daquilo que o rei falou. E eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã: a bênção que Deus determinou para a tua vida não depende de ninguém, depende dEle. É Ele quem determina, é Ele quem abre a porta, é Ele quem fecha a porta. É Ele quem tira de um lugar e põe em outro lugar. A Bíblia diz que é Ele quem exalta e é Ele quem abate, é Deus. É Deus que tem um controle na mão, Ele abre, Ele fecha, Ele tira, Ele põe, Ele levanta, Ele abate, Ele faz o que Ele quer, porque Ele manda em tudo. E quando a irmã Joquebede, alguém disse para ela assim: pastor Sérgio, se for menina, a tua filha vai viver, mas se for menino, o teu filho vai morrer. Ela disse assim: aquilo que Deus me deu é meu e ninguém destrói. Primeira qualidade que eu encontro aqui é acreditar em si mesmo. Escute, ninguém chega a nenhum projeto de vida, ninguém chega a lugar nenhum na vida se não acreditar naquilo que Deus falou com você. Irmão, independente do grau escolar, independente da intelectualidade, independente da inteligência, tem algo que Deus falou que só você sabe. Tem algo que Deus disse a você que só você sabe. Existe um projeto na sua vida que só você conhece. E se você não acreditar na sua chamada, no seu projeto, no seu sonho, naquilo que Deus falou com você, não adianta ninguém perto acreditar, porque se você não acreditar em você, ninguém acredita. Mas também tem uma coisa: quando a gente acredita no que Deus falou com a gente, também ninguém consegue destruir o projeto que Deus tem para a nossa vida. Eu vim dizer uma coisa para você nesta manhã, que a minha família e a tua família, ela é um projeto de Deus. A minha casa e a tua casa, ela é um projeto de Deus. Os teus filhos e a minha filha são um projeto de Deus. Então, não é o diabo que vai destruir, não é o inimigo que vai destruir, não é o fofoqueiro que vai destruir, porque o que Deus determinou para você está pronto e vai acontecer para a glória do nome dEle. A Bíblia diz que irmão Joquebede disse assim: não, meu filho, o que Deus me deu é meu, e ninguém vai destruir aquilo que Deus me deu. Primeira convicção de quem quer vencer é acreditar no seu projeto. Primeira convicção de quem quer vencer é acreditar no seu sonho, na sua meta. Se você tem meta, não dê ouvidos para quem não tem qualificação. Tem gente que às vezes se incomoda, mas aquilo que Deus falou com você é exatamente o que Ele vai cumprir na tua vida. Você pode dizer amém? Primeiro, ela acreditava que o seu filho, se nascesse, mesmo sendo um menino, ninguém ia matá-lo. Segunda qualidade que eu encontro nesse texto é aceitar as nossas limitações. Porque a Bíblia diz que quando o menino nasceu, ela só ficou com o filho 3 meses. Isso é limite. E tudo na vida tem limite. A Bíblia diz que tem um tempo de chorar e um tempo de sorrir. Tem um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que plantou. Tem um tempo de falar e tem um tempo de estar calado. O problema é quando a gente erra o tempo. A gente quer falar no tempo de ficar calado e quer ficar calado no tempo que é para falar. A gente quer sorrir no tempo que é para chorar e quer chorar no tempo que é para sorrir. Mas a Bíblia diz que Salomão escreveu dizendo assim: tudo tem um tempo determinado por Deus. Então, o que é que eu aprendo com isso? Que nada é eterno. Nem a luta, nem a vitória. Nem a tristeza, nem a alegria. Nem a noite que você passou sem dormir, nem o dia que Deus lhe deu para vencer. Tudo tem um tempo determinado por Deus.
Um dia desse eu estava pregando no Nordeste e fui a Fortaleza e terminou o congresso. O pastor perguntou para mim: pastor, o senhor gosta de comer peixe? Eu digo: é de Deus, pastor. E ele me levou na beira-mar à noite. E estava eu, ele, mais um irmão e o motorista do carro. E vamos fazer uma comparação. Nessa parede aqui era um restaurante, aqui era uma avenida, e aqui era a beira-mar. E eu pedi ao pastor 5 minutos, enquanto o rapaz estava tentando estacionar o carro, e fui aqui na beira-mar e fiquei na beira-mar olhando o mar. Olhando aquele universo de água, olhando aquele mundo de água, que não tinha uma comporta, que não tinha uma parede, que não tinha um muro, que não tinha nada. E a água estava, o nível da água em cima e eu embaixo. Eu comecei a olhar para aquilo à noite e comecei a dizer para Deus: por que é que essa água que está acima de onde eu estou abaixo do nível dela, não tem ninguém para segurar, ela não invade a avenida. Ela não vem aqui e não me molha, ela não vem aqui e não me leva lá para dentro. Ela não vem aqui e entra dentro desse restaurante. E eu comecei a olhar aquilo e comecei a observar que mesmo falando com Deus, orando ali, o vento estava soprando e a onda se levantava, batendo e quebrava ali e voltava. Sabe o que eu aprendi com isso? De repente Deus disse para mim assim: meu filho, o nome disso chama-se limite. Quando eu fiz o mar, eu não coloquei nem freio de pé e nem breque de mão. Ele é solto para passar por cima daquilo que eu quero que ele passe. Mas quando ele chega no limite que eu determinei, eu dou o comando de cima: mar, pise no freio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem hora que a gente não percebe, e o inimigo projeta e levanta e diz: hoje eu vou destruir ele, vou destruir a vida dela, vou acabar com a família, vou destruir o ministério, vou acabar com tudo. E Deus fica só olhando. Só que quando ele chega no limite, na fronteira, Deus diz: ei, pise no freio. Eu tenho promessa na vida da minha filha. Eu tenho promessa na vida do meu filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que nós estamos aqui nesta manhã? Por causa da promessa de Deus. Sabe por que você está aqui nesta manhã? Porque Deus tem poupado a sua vida, tem guardado a sua casa, tem lhe dado dignidade de você vir aqui adorar a Ele. E tem uma coisa que nós não podemos perder, uma essência chamada gratidão. Gratidão não tem preço. Porque com dinheiro você compra casa, você compra carro, você compra o que você quiser, mas não compra gratidão. Gratidão é algo que vem da alma. A Bíblia diz que um dia Jesus encontrou alguns leprosos e ninguém fez nada pelos caras. E Jesus foi lá e curou todo mundo. Mas escuta aqui, o cara viveu leproso a vida toda. Poderia fazer uma fila para vir agradecer, mas só um voltou. Ei, eu vou lá pelo menos para agradecer o homem, eu era leproso. Eu estava condenado à morte. Eu não tinha acesso a nada. Eu vivia excluído da sociedade. Eu vivia no meio do mundo, largado para lá. Mas ele me encontrou e não me pediu nada. Não me pediu dinheiro, não me pediu nada. Simplesmente liberou a cura sobre a minha vida. Tem hora que nós temos que voltar e agradecer. Você já parou para observar que nós temos um cobertor abençoado para se cobrir, uma cama para dormir, uma comida para comer, uma roupa digna para vestir, um emprego ou um trabalho digno para cuidar da nossa família. E quem não tem até aqui, Deus tem feito como o salmista Davi disse assim: eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Sabe quem cuida de crente? Sabe quem cuida de você? Sabe quem cuida da minha casa e da sua casa? Deus. Mas a única coisa que nós temos que fazer é agradecer a Ele pelas bênçãos e pelas maravilhas que Ele tem colocado na nossa vida. Eu estava observando pela janela do apartamento onde estou, que essa noite foi meio fria, não foi, pastor? Aqui? Foi um pouquinho fria. Apesar de São Paulo ser mais frio, mas aqui hoje foi um pouquinho frio. Mas quando eu abri a persiana da janela, eu olhei, sabe o que eu vi? Um homem deitado debaixo de um pé de uma árvore. E fiquei olhando aquele homem, observando ele, e olhando para o meu relógio aqui.
E foi dando a hora, ele se mexia para um lado, se mexia para o outro. De repente, quando deu mais ou menos 8 horas, ele levantou. E eu fiquei comparando aquilo com muita gente que tem tudo e não agradece nada. E tem gente que não tem nada e queria agradecer aquilo que você tem. Você já parou para ver, para observar isso? Ele deitado, ele pegou um saquinho, levantou, olhou para um lado, olhou para o outro, e eu fiquei pensando, para onde é que esse cara pensa que vai? E eu aqui indagando, e Deus dizendo assim, eu sei para onde ele vai. Ele é uma alma que precisa da minha cura, precisa do meu amor, precisa do meu perdão. Irmão, nós temos tudo que Deus nos dá. Nós temos casa, nós temos família, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós temos perdão do nosso pecado, nós temos dignidade, nós andamos e Deus tem cuidado de nós, mas a única coisa que Ele quer da nossa vida é gratidão, é dizer para Ele que a gente ama. Quando a gente era novo, e quando eu tinha cabelo, há 30 e poucos anos atrás, quando você era mais novo, você conheceu sua esposa, você conheceu seu esposo, você lembra que você... É porque naquela época não tinha o WhatsApp de agora, mas agora nós temos o WhatsApp. Se tivesse naquela época, era muito bom. Mas a gente queria estar falando para quem a gente amava quase todo dia. Oi, bem, como é que está? Engraçado que tem gente que não fala para Deus nunca que ama Ele. E quando fala, parece que é forçado, é da boca para fora. Nós temos que ter espontaneidade, dizer para Ele, obrigado. Obrigado. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos que furar nosso balão e entender que quem é grande é Ele. E entender que quem manda é Ele, e entender que quem comanda é Ele. Deus mandou eu vir aqui para dizer para você que essa luta ela tem um dia que começou, mas tem o prazo de terminar. Você talvez não sabe, você chegou aqui hoje talvez preocupado, preocupada, não sabe o que vai ser amanhã, mas Deus conhece o teu amanhã, Deus conhece o teu deitar, Deus conhece o teu levantar, e diante de você, Ele pôs uma porta aberta, e ninguém pode fechar a porta que Ele abriu. Será que você pode dizer amém? Irmão Joquebede entendia que primeiro ela acreditou no seu projeto, segundo ela aceitou suas limitações. Você quer ver o que é limite? É quando Deus, os filhos de Deus foram se aproximar para Deus e se apresentar a Deus, e a Bíblia diz que no meio da fila estava Satanás, e Deus disse assim, ei, tu vem da onde? E ele disse, eu estava dando uma voltinha na terra. Sabe quem dá voltinha, sinceramente? Quem não tem o que fazer, desocupado. Como é, pastor? Vou repetir. Sabe quem dá voltinha? Desocupado. Porque até quem vai fazer caminhada sabe para onde é que vai. Você vai para onde? Vou fazer uma caminhada daqui até 3 quarteirão. Ele sabe para onde é que ele vai. Mas pergunte para uma pessoa que não sabe para onde é que vai. E aí, irmão, vai para onde? Ah, não sei não. Está fazendo o quê? Não, estou de boa. Quem anda sem saber o que é que faz, se encontra com o que não é para se encontrar e vê aquilo que não é para ver. Quem anda sem saber o que é que faz, para onde é que vai, é que nem uma folha. Qualquer vento sopra ele e leva ele para onde ele quer. Mas Deus disse assim, já que tu não tens o que fazer, nessa tua andança, tu observasses o meu servo Jó. Aí Deus recomenda, homem justo, fiel, temente a mim e se desvia do mal. Satanás disse, eu vi. Ele é o homem mais rico que tem no Oriente. Poderoso, cheio de fazenda, cheio de gado, cheio de filhos, tem dinheiro. Ele é tão respeitado que por onde ele passa, o povo reverencia ele. Deus disse, vai lá e toca em tudo que ele tem. Você sabia que a gente sendo fiel a Deus, a gente não está imune de passar por luta? Essa história, não, pastor, eu sou fiel, eu sou... Pastor, eu sou do reteté, pastor, não sei o quê, e eu... Não, a luta é para todo mundo, irmão. Jesus não prometeu coisa boa, não. Jesus disse assim, no mundo você vai ter aflição, é luta, é angústia, é perseguição, é calúnia, é pedrada, é inveja, mas a minha graça vai estar sobre a tua vida. Eu vou te dar força, eu vou te dar força, eu vou te dar graça, eu vou te fortalecer. Quando você não puder caminhar, eu pego você no braço, coloco no colo, coloco no braço e vou caminhar com você. Mas não vou te deixar só. Nós só estamos de pé, pastores, porque Ele está conosco. Nós só amanhecemos hoje